E aí, turma, beleza? Bem-vindos aí ao Fundamentos de Web Design 1, cara. Nós estamos aqui para estar passando esse trabalho, sabe? Dessa primeira aula, a gente vai abordar a história sobre o HTML. Será uma sequência de várias aulas onde nós tentamos abranger tudo que é aplicado em cima da matéria de Fundamentos de Web Design 1. Começaremos então com a história do HTML. No ano de 1980, surgiu um cara chamado Tim Berners-Lee. Ele foi o inventor do www, como várias pessoas já conhecem. Ele, na época, em 1980, ele criou um projeto baseado no conceito de hipertexto chamado Anchor. O Anchor ele foi um projeto usado para reconhecer e armazenar associações de informação, desenvolvido por Tim Berners-Lee. E isso ocorreu no segundo semestre de 1980, enquanto ele trabalhava na CERN. Tim também conhecido por ter, como já falei, criado o World Wide Web, no caso o www. Ele teve essa ideia do Anchor. O que é o Anchor? Ele tinha mais ou menos as mesmas ideias da web e da web semântica, e serviu como base para o desenvolvimento das duas. Mas era diferente em vários aspectos importantes, como no fato de não ser viável ser liberado para o público em geral. Ele foi implementado em uma máquina Nord 10 da Norsk Data, mas nunca foi publicado. De acordo com o Tim, o nome foi inspirado em um livro intitulado Anchor Within Everything. Ao invés de um navegador de web, Anchor estava mais próximo de um wiki, banco de dados, hiperligações bidirecionais, uma edição diretamente a partir do servidor, facilidade de composição nomeada quando se tratava de hiperligamento. E com base no Anchor futuramente, com base nessa imagem que está sendo mostrada no vídeo, ele foi evoluindo. E esse projeto inicial foi desenvolvido em linguagem Pascal. Em 1989, Tim Berners ele também encontrava na CERN, junto com Robert Cailliau, também na época era estudante da CERN, e criaram a primeira comunicação bem-sucedida entre HTTP e servidor. Essa comunicação ela surgiu de um browser, do servidor de cliente HTTP, passava pela internet até chegar no servidor HTTP. Surgiu então o www, ao qual ele criou, que é o World Wide Web. Porém, o protocolo HTTP que é utilizado hoje no www só foi implementado em fevereiro de 1993. No ano de 1990, surgiu o HTML, linguagem de marcação de hipertexto. O HTML, que em português, como já disse, quer dizer linguagem de marcação de hipertexto, foi a primeira versão de HTML, ela foi baseada na linguagem SGML. SGML é uma linguagem de estruturação de documentos e dele o HTML herdou tags como H1, H6, head e p. O head, que hoje é conhecido pela função de cabeçalho, o p, que no caso ele é utilizado para funções de parágrafo, H1 e H6, que mostra a estruturação de página, por exemplo, em caso de título. Se você, no caso, escolhe o título, ele coloca do H1, que é o maior, até o H6, que é o menor. O HTML, até o seu 5º ano de vida, ele teve várias revisões e alterações nas suas especificações. O HTML ele começou no ano de 1990, né? Com o qual quem regulava e quem criava os seus padrões era a CERN, onde o próprio Tim Berners estava, e a IETF. Em 1995, a W3C foi criada e a partir desse momento ela começou a regular todo o padrão de web. O HTML teve várias versões nesse período. Antes do HTML 2.0, como eu vou falar, existiu o HTML+. O HTML+, ele tentou ser um segundo passo em cima do HTML. Ele foi criado em 1993 por Dave Hadget, propôs uma evolução do padrão HTML. Porém, essa proposta nunca foi implementada.
Como disse, o verdadeiro sucessor acabou sendo mesmo o HTML 2.0, ao qual foi apresentado na primeira Conferência Mundial sobre o Web, World Wide Web Conference. Essa versão do HTML pode ser vista apenas como uma correção de versão anterior, ou seja, ela somente formalizava algumas características do HTML que já estava sendo utilizado. Depois disso, surgiu o HTML 3.0. O HTML 3.0 baseado em seus mais recentes rascunhos de HTML+. No caso, o HTML 3.0 ele foi escrito por David Hardy, o mesmo que foi o inventor lá atrás, lá em 93, do HTML+. Ele fez, com base no seu rascunho do HTML+, algumas evoluções do HTML 2.0. Depois disso, veio o HTML 3.2. Com a versão 3.2, a qual normalmente foi uma correção que providenciou total compatibilidade com a versão 2.0. O 3.2 implementou características tais como tabelas, applets e textos flutuantes ao redor das imagens. Posteriormente, o Raditz ele criou o 4.0. O 4.0 e ajudou nesse 4.0, onde ele ajudou também no desenvolvimento de linguagens XHTML, XForms, MathML e além de outras especificações mais modernas do W3C. Em dezembro de 1999, surgiu o HTML 4.01. Foi publicado trazendo a principal premissa e compatibilidade com as suas versões anteriores através de 3 implementações. A primeira era strict, que quer dizer estrita. Essa implementação, na qual fica proibida a utilização de elementos obsoletos na linguagem. Depois também tem a transitional, que é a transitória, implementação na qual os elementos obsoletos são permitidos. E tem a frameset, que é uma implementação direcionada para o site que usam frames. Depois surgiu a 5.1, que é a linguagem utilizada hoje. A 5.1, ela surgiu no início de 2008. No início de 2008, a W3C, o consórcio de empresas de tecnologia que coordena o padrão de internet quanto à linguagem, anunciou a primeira especificação de HTML5. O HTML, que é responsável por organizar e formatar as páginas que visitamos na internet. Esta era a sua versão 4.01, que continua evoluindo. Após 5 anos de trabalho, desde 2008, esta fase de esboço, enquanto a versão final está prevista para 2014. Com isso surgiu novas APIs, entre elas umas para desenvolvimento de gráficos bidimensionais, controle embutido de conteúdo multimídia, aprimoramento do uso offline e melhorias de depuração de erro. Com as evoluções que foi surgindo do HTML, acabou que softwares que colocavam como Flash, acabou que o HTML sofreu evoluções para chegar a níveis que não seriam mais necessários. Hoje, somente se você for verificar o HTML5, ele somente tem algumas extensões. E junto com o HTML5 veio o CSS, que é uma linguagem também que vocês vão ver em aulas futuras. E hoje, o que nós utilizamos mesmo é o HTML5. No HTML5, onde foi dado aquelas tags iniciais, hoje possui várias outras tags, como a article, como aside, footer, header, várias outras tags que foram surgindo. Agora eu vou falar um pouco sobre o W3C, World Wide Web Consortium. O W3C hoje, ele é o consórcio que ele regulariza tudo que hoje é utilizado na web. Ele coloca qual que deve ser o formato que o HTML5 deve utilizar, como deve ser o formato de CSS. Contudo, ele que é o órgão que regulariza todos os padrões específicos da W3C. Essa foi uma breve aula para somente passar um pouco para que nas próximas aulas a qual serão ministradas, você possa pelo menos ter um conhecimento básico, saber o que é o HTML5, de onde que ele surgiu. Agora, nas próximas aulas, nós vamos botar a mão na massa aí para mostrar o que é código HTML. E muito obrigado aí pela joga e dá uma curtida, amigos.